Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do CHTB Marcos Paixão. Dessa vez, na segunda-feira, na verdade, isso é um bônus, né? Hoje nós vamos estar respondendo alguns questionamentos sobre a aula 21 que nós apresentamos na quarta-feira passada, na última quarta-feira, e vamos hoje estar tirando algumas dúvidas, respondendo alguns questionamentos que surgiram, principalmente da aula passada. Mas tem uma coisa interessante aqui que, se o tempo nos permitir, nós vamos estar trabalhando hoje também. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aqui. Bom, a aula 21 nós falamos um pouco sobre estamos falando, na realidade, sobre as confissões de fé dos batistas. E falamos um pouco sobre as permanências e também aquilo que os batistas já abandonaram em termos de teologia, aquilo que as modernas confissões não trazem no seu bojo confessional, no seu texto confessional. Então, nosso estudo ele gira em torno disso. E um dos pontos que nós observamos diz respeito ao livre-arbítrio. Essa palavrinha tem causado um dano muito grande no entendimento das pessoas, especialmente quando você tem um entendimento equivocado do sentido dessa palavra. Alguns tentam amenizar o significado, outros tentam dar um super significado a esse termo. O fato é que quando você coloca esse termo em comparação com o que os batistas sempre falaram acerca da vontade humana, você vai observar que há uma discrepância com o que se diz atualmente. Então, a aula de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos. Vale lembrar que na história batista, desde a sua primeira confissão, a primeira confissão batista de 1644, né, estamos falando, eu quero deixar isso sempre claro, pontuar sempre isso, que estamos falando dos batistas que deram origem aos batistas aqui no Brasil. Não estamos falando de batistas gerais, estamos falando de batistas particulares, porque é desse ramo que os batistas brasileiros têm a sua origem. O movimento brasileiro batista começa a partir dos batistas particulares. Isso está documentado. Qualquer historiador que se preze, historiador da igreja, vai apontar para as mesmas fontes e para a mesma história que eu estou lhes contando aqui ao longo desse curso. A origem dos batistas no Brasil vem de batistas do sul dos Estados Unidos. Estes vêm da Inglaterra, do berço dos batistas ingleses particulares. Suas confissões são prova disso. Os documentos confessionais que os batistas norte-americanos adotaram são os documentos que os batistas particulares ingleses adotaram. A grande confissão da Filadélfia é a mesma confissão de fé batista de 1689, publicada em Londres pelos batistas particulares. Essas confissões, esses tratados e os outros que os batistas produziram com o mesmo teor, com a mesma teologia, com o mesmo vínculo confessional, embora documentos menores, vieram para o Brasil e foram os documentos fundadores das igrejas batistas brasileiras. Olha, todas as igrejas batistas do Brasil, especialmente as que foram fundadas logo ali em fins do século XIX, começo do século XX, até mais ou menos a década de 70, 80, todas as confissões de fé, todas as igrejas adotaram a confissão de fé de New Hampshire. Nós não temos conhecimento de que uma outra confissão for adotada nas igrejas. Isso é muito importante porque vai definir a teologia que era confessada pelos batistas brasileiros. Nós temos já algumas aulas que tratamos exclusivamente desse ponto, algumas séries. Temos a série que fala sobre os batistas no Brasil e nós vamos falar sobre toda essa questão de origens, né? Temos 3 aulas que falamos sobre as origens dos batistas no mundo. São aulas importantíssimas para se conhecer o movimento batista mundial. E temos uma série sobre a confessionalidade dos batistas, que também ela é importantíssima para que você entenda aonde se baseia a teologia dos batistas. Qual é o trilho, qual é o lastro que os batistas estão apoiados na sua teologia. Tudo isso é muito importante.
Então, na última aula, aula 21, nós falamos aqui sobre alguns pontos importantes, especialmente algumas colocações que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira afirma. Essa declaração é de 1986, então é uma declaração que que não tem muito tempo, uma declaração, é a última declaração que os batistas produziram. Nós temos conhecimento que existe uma comissão formada que está pensando numa atualização dessa declaração, estão trabalhando, não é? E estão já com alguma coisa pronta sobre essa nova declaração doutrinária ou essa atualização da declaração doutrinária da CBB. O teor do documento que está sendo produzido eu não tenho conhecimento ainda, mas o que se fala nos bastidores, vamos depois comprovar isso quando sair alguma informação com mais precisão, é que os batistas brasileiros eles vão deixar mais claros alguns pontos da sua teologia que ainda estão meio que obscuros. Por exemplo, falamos na aula passada sobre o termo livre-arbítrio. E esse termo livre-arbítrio, ele é uma tradução das antigas confissões que trazem um outro termo, que é o termo livre-agência. Então, quando os batistas falam de livre-agência, os batistas mais antigos falam de livre-agência, e esse termo vai ser encontrado na Confissão de Fé de New Hampshire, que é de 1833, e foi adotada no Brasil, como eu falei no começo dessa aula. E também temos uma outra confissão, um outro documento que traz o mesmo termo, que é o documento do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele vai trazer também esse termo aí. E os batistas da Convenção Batista Brasileira, eles então traduzem o termo livre-agência pelo termo livre-arbítrio. Só que os conceitos são diferentes. Livre-arbítrio e livre-agência são coisas distintas. Não podemos, de modo algum, caracterizar a livre-agência como sendo um sinônimo para livre-arbítrio. Trabalhamos sobre isso na aula passada e hoje vamos estar respondendo algumas questões e nos aprofundando mais sobre esse tema, porque é um tema vital. Na teologia, esse é um tema vital e que e pode ajudar muito na compreensão teológica dos batistas brasileiros. Nós temos uma pergunta aqui do nosso aluno Gleison, o Márcio Gleison do Maranhão. O Márcio Gleison perguntou o seguinte: boa noite, pastor. Queria saber quais são os pontos doutrinários divergentes entre a declaração de fé da CBB e as confissões batistas reformadas de 1644 e 1689 e a de New Hampshire. Então, a grande questão que o Márcio pergunta é aonde essa confissão da CBB diverge das três confissões mais antigas. Ele cita 44, 89, as duas confissões londrinas, e a New Hampshire, que é uma confissão que é uma síntese dessa de 1689, nos Estados Unidos, chamada de Confissão da Filadélfia. Então, quais são os pontos divergentes? Bem, a declaração doutrinária, primeiro, ela traz alguns pontos no seu conjunto teológico que não estão nessas outras confissões. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, expliquei a questão da agenda que é trabalhada em decorrência do que se necessita naquele momento histórico, naquele dado momento histórico. Então, de acordo com a carência histórica, com a necessidade histórica, os batistas e outras denominações mais colocam um determinado assunto em evidência. Isso sempre foi usado na história da igreja. Se você observar o credo de Nicéia, por exemplo, ele vai tratar sobre a questão da divindade de Cristo, da trindade de um modo geral, né? da humanidade ou divindade de Jesus. É a questão de Ário ali sendo discutida. Ário dizia que Jesus não era o Deus Todo-Poderoso, ele era menor do que o Deus Todo-Poderoso. Ele era um Deus menor, ele não era da mesma substância que o Pai. Então, Ário reduzia Jesus a uma categoria inferior à categoria do Deus Pai.
Então, é um Deus maior e um Deus menor, um grau menor de divindade. Isso acarretava, claro, toda uma questão de politeísmo, na verdade. Acontece que em Nicéia esse problema veio à tona. E a igreja em Nicéia precisou se posicionar. Isso não quer dizer que a igreja passou a crer na Trindade naquele momento. Isso não significa que a igreja passou a crer que Jesus era Deus apenas naquele momento. Na verdade, aquele momento serviu para que a igreja pudesse publicar a sua fé nessa confissão. Para que a igreja pudesse dizer, nós cremos assim. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa teologia. Então, a agenda do momento, a agenda teológica, o que se precisa afirmar no momento, leva as denominações a cada momento tratar de um tema que não foi tratado em outras ocasiões. Então, a declaração da CBB, ela vai discutir alguns pontos, especialmente os últimos capítulos dessa confissão, lá para capítulo 13, 14, mais ou menos, em diante. A declaração vai tratar de alguns pontos que não estão discutidos nas outras confissões, né? Questão sobre o ensino, educação religiosa, ou várias questões, na verdade, menores, que são bem características dos batistas discutirem. Mas aonde elas divergem? Então, alguns pontos a divergência. A primeira divergência é na questão da soteriologia. Então, nós temos nessas duas confissões mais antigas, de 44 e 89, uma soteriologia muito bem definida, calvinista, bem apresentada, com uma exposição do assunto detalhado, de modo que qualquer pessoa que se depare com esses documentos não vai ter dificuldade em entender a linguagem e entender o que está sendo afirmado ali em termos de teologia. O calvinismo afirmado na soteriologia destas duas confissões é muito claro. Quando você vai para a confissão de New Hampshire, você encontra o calvinismo também ali sendo afirmado. Porém, a diferença é que nós temos um calvinismo mais acanhado, menos explícito, né? Com menos detalhes, com menos exposição do assunto. Não é só o calvinismo. Todas as declarações de New Hampshire são menores, muito menores. Essa confissão, comparando-a com a de 44 e 89, é uma cartinha, é algo muito pequeno. Então, algumas pessoas criticam, dizendo que a prova de que os batistas mudaram o seu calvinismo já nesse ponto é a confissão de New Hampshire, porque ela quase não fala de calvinismo. Mas isso é verdade em todos os pontos que ela trabalha, não só no calvinismo. Ela fala pouco de criação, ela fala pouco do ser de Deus, ela fala pouquíssimo de cristologia. Significa então que ela está abandonando esses pontos? Óbvio que não. A questão é que essa confissão é uma síntese apenas dessa confissão de 1689, que é muito grande comparando com essa outra. Então, a soteriologia ali, ela sofre algum tipo de... ela é podada, essa é a verdade. Ela é diminuída um pouco. Isso também deve ser entendido à luz de um começo de uma queda no padrão teológico dos batistas, já ali naquele período, né, 1850, 40, ali os batistas começam um declínio leve na sua teologia. Muitos pensadores, teólogos daquele momento vão demonstrar isso nos seus escritos, nos seus livros, uma teologia já em decadência. Porém, ainda temos um calvinismo ali retratado. Não há fuga, não há arminianismo, não há semipelagianismo. A confissão de New Hampshire é calvinista. O máximo que nós podemos aceitar é quando alguém diz que ela é moderadamente calvinista. Ela não deixa de ser calvinista, ela apenas modera mais o seu calvinismo. E isso pode ser aceitável sem problema nenhum. Outro ponto importante é justamente essa questão dos termos livre-arbítrio e livre-agência. A declaração da CBB explicitamente traz o termo livre-arbítrio, enquanto que as outras confissões nenhuma traz esse termo. O máximo é o termo livre-agência. E quando comparamos livre-agência com livre-arbítrio, vamos ter coisas diferentes. Livre-agência é agir segundo a natureza.
Então, se você é um homem pecador, você age segundo a sua natureza de pecador. O livre-arbítrio estaria acima da natureza do pecador. Ele seria uma capacidade que o homem teria similar à capacidade que Adão tinha antes da queda. Quando Deus criou Adão e coloca Adão ali no paraíso, Adão foi criado com a capacidade de obedecer a Deus e não pecar. Ele então poderia pecar ou não pecar. Ele poderia obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Ele tinha esse poder na sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Adão não era ainda inclinada para o pecado. Ele não tinha uma natureza pecaminosa, portanto, não era guiado por uma natureza, não era tendencioso ao pecado. Ele era neutro, ele era livre, mas ele pecou, porque ele podia pecar. A natureza humana depois da queda, ela não pode não pecar. O homem sempre vai pecar. Por mais que você se esforce, ainda que você lute, trabalhe, ore, leia as escrituras, medite, ainda que você saia desse mundo da cidade e se isole como um eremita, ainda assim você vai pecar. Por quê? Porque agora você tem uma natureza caída. Então, livre agência significa agir conforme a sua natureza. Significa que o homem é um agente livre, mas livre conforme a sua natureza. Então, há uma diferença entre livre agência e livre arbítrio. Deixamos isso claro na aula passada também. Nesse ponto, a declaração doutrinária da CBB ela vai diferir no termo. Contudo, a intenção da Convenção Batista Brasileira, ao escrever essa declaração, nos parece ser a mesma intenção dos batistas antigos. Isto é, ela usa um termo novo, que não é usado nas outras confissões, mas que estava em evidência naquele momento, e era um termo muito popular também. Então, esse termo toma o lugar do termo livre-agência. Então, para os batistas que fizeram a declaração doutrinária da CBB, livre-arbítrio aqui significa, na verdade, livre-agência. Então, o pensamento não muda, a teologia não muda, mas a palavra mudou, e a palavra ela pode complicar aqui os batistas. Tem um texto bem interessante do pastor Gilson Santos, que escreveu muito sobre esse assunto, e deixa eu ver aqui como é que é o nome desse artigo, depois vocês quiserem dar uma olhada e procurar, é muito bom. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e as doutrinas da graça. Isso aqui é um texto do pastor Gilson Santos. Esse texto está disponível na internet. E falando sobre a posição da declaração da Convenção Batista Brasileira sobre as doutrinas da graça, ou calvinismo, né, que também é o mesmo o nome sinônimo, alguns chamam calvinismo, alguns chamam doutrinas da graça, mas a ideia aqui é falar do que se chama naturalmente de calvinismo. O pastor Gilson Santos vai dizer o seguinte, observe, a expressão livre-arbítrio utilizada na declaração doutrinária da CBB, ao contrário do que supõem alguns, tem ali o mesmo significado histórico da expressão livre-agência. Ali a expressão livre-arbítrio não poderia significar que o homem tenha a capacidade de dar os passos iniciais em direção à salvação mediante seus próprios esforços, a parte da graça especial de Deus. Então o homem não pode fazer isso. O pastor está dizendo que aquela expressão livre-arbítrio não pode significar que o homem tem o poder ou a capacidade de dar os primeiros passos em direção a Deus. Isto simplesmente estaria em contradição com os demais ensinos expostos na declaração. Ao repetir a fórmula de New Hampshire, que a eleição estaria em perfeita consonância com a livre-agência, a declaração está procurando salvaguardar a responsabilidade moral do homem por todas as suas ações diante de Deus. Isto é, o homem é responsável por suas ações, a despeito do fato de que Deus tem o seu plano eterno para a salvação de pecadores. Então, segundo o pastor Gilson Santos, o uso da expressão livre-arbítrio não significa, na verdade, que o homem tenha um poder especial na vontade
que dê os primeiros passos em direção a Deus. Na verdade, ele vai dizer que a expressão livre-arbítrio, aqui na Declaração Doutrinária, ela tem o mesmo significado histórico da expressão livre-agência na Confissão de New Hampshire. Então não há uma mudança ali. O que os batistas querem enfatizar, ou quiseram enfatizar ao colocar esse termo, é que o homem é um ser moral e responsável. Ou seja, o que se enfatiza com a expressão livre-arbítrio é a responsabilidade humana e não a autonomia humana, como muita gente pensa que o homem tem, que o homem é autônomo, né? Ele não tem essa autonomia. Portanto, uma das posições diferenciadas é essa sobre livre-arbítrio e livre-agência, porque nas confissões mais antigas isso fica muito claro e na declaração da CBB fica meio que duvidoso, né? A questão fica meio nebulosa ali. A outra questão também é que a declaração doutrinária não fala dos decretos de Deus, ela pouco vai se referir a expressões como decreto divino, a predestinação, eleição, presciência. São questões também que a CBB trabalha de uma forma muito quase que na superfície do assunto. Parece que a intenção da CBB ali era como New Hampshire, não se aprofundar nessas questões. Olha, uma pausa aqui para alguma explicação contextual. Essa confissão ela foi publicada em 1986 aqui no Brasil pela CBB. E essa declaração, quando foi publicada, teve um período de cerca de 30 anos de preparo, de estudo. Uma comissão ventilou a ideia já em 1950, mais ou menos, e durante esses 30 anos, até 1986, foi o preparo dessa confissão de fé, dessa declaração doutrinária. Então, nesse período, claro que esse calvinismo mais vigoroso dos batistas começou a diminuir e a enfraquecer. Nós estamos vivendo aqui um momento no Brasil, a década de 50 até os fins do século XX, de decadência teológica. Nós não estamos vivendo um momento forte. Os batistas não estão vivendo o seu melhor momento no Brasil. Pelo contrário, aqui estamos vivendo um momento de clara decadência teológica, fraqueza teológica, seminários fracos, ruins, pastores despreparados teologicamente. Não temos produção teológica no Brasil de peso. O que os teólogos brasileiros, batistas, produziram nesse período de forte, de essencial? Não há produção teológica. Então, nós não temos aqui uma força na teologia. Outro ponto, esse momento aqui é o momento em que os batistas americanos estão se desligando dos batistas brasileiros, a primeira parte do século XIX e do século XIX, na verdade, e do século XX, também a primeira parte do século XX, é uma parte onde a presença americana foi muito forte. Mas agora eles estão saindo e estão deixando tudo a cargo dos brasileiros. Então, os brasileiros não estavam tão preparados na sua teologia. Nós não tínhamos teólogos preparados ali para encarar esse desafio naquele momento, né? Talvez isso tenha sido culpa até mesmo dos próprios americanos que não prepararam o povo brasileiro, deixaram os brasileiros muito descansados ainda naquele primeiro momento. Então, todo esse contexto do pentecostalismo crescente entre os batistas, esse contexto de uma igreja pragmática, onde o que se faz, o que se dá resultados, esse contexto de um liberalismo teológico também crescente, abandono das escrituras, abandono de uma teologia mais vigorosa, abandono quase que total das confissões de fé. Engraçado que, embora os batistas possuindo confissões de fé, sendo um povo confessional, pouco se utiliza as confissões de fé. Praticamente não se faz uso das confissões de fé no meio batista. As pessoas têm o documento, mas não conhecem o documento. O documento seria algo mais ou menos como que uma necessidade para a fundação, mas não para o estudo aprofundado. O Jornal Batista tem alguns textos falando da declaração doutrinária, estudos na New Hampshire também, mas
no geral, o conteúdo é pouco trabalhado, pouco explorado. Então, é verdade que nesse momento há uma falta de engajamento por parte dos batistas na teologia. Por isso essa fraqueza. O texto diz, esse texto que fala ainda sobre o livre-arbítrio, vai falar sobre a eleição, na verdade, o texto trata de eleição, e esse texto vai falar que a eleição é segundo a presciência de Deus. Essa presciência não significa o conhecimento futuro de Deus. Significa o relacionamento íntimo de Deus com o seu povo, como está muito bem, pode ser muito bem entendido a partir de textos como a carta de Pedro e também expressões que podem ser encontradas no Novo Testamento, onde o termo conhecer não significa conhecer previamente ou ter algum conhecimento específico sobre a pessoa, mas trata-se de ter um relacionamento com aquela pessoa, íntimo com aquela pessoa. Então toda essa ideia torna a declaração da CBB um documento que qualquer calvinista pode defender. E pode, na verdade, não só defender, mas subscrever. Isso, claro, eu tenho Márcio, Gleison, eu tenho certeza que se alguém defender a declaração doutrinária da CBB, eu estou até com ela aqui, publicada pela CBB mesmo, isso aqui, em que creio os batistas, isso aqui é a declaração da CBB, ela está toda aqui, a declaração. Então, qualquer calvinista pode defender essa declaração doutrinária. Então, como é que a CBB vai se posicionar contra uma igreja batista que é calvinista, quando essa igreja declara a fé que está prescrita aqui nesse documento? Ela não pode, ela não tem como se mover contra, porque embora os termos estejam ali colocados, você percebe que o significado pode ser ainda um significado que qualquer calvinista pode concordar. Essa declaração também é uma declaração de fé calvinista. Inclusive, alguns pontos dessa declaração são tão fortes no calvinismo, decretos de Deus, embora não use o termo decreto, mas a própria ideia de soberania de Deus, de governo absoluto de Deus está presente nessa declaração, e isso é prova de que o Senhor que reina e governa tudo é o Deus que a teologia calvinista assegura e defende. Portanto, essa declaração da CBB, ela não é uma declaração que vai, de modo algum, de encontro a essa teologia calvinista, embora o termo livre-arbítrio, o termo eleição segundo a presciência estejam ali. Ela não vai de encontro à posição calvinista de forma alguma. Bom, tem aqui uma pergunta também do André, o André do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: pastor, por favor, não esqueça de dizer se houve alguma resistência quanto à mudança na teologia batista quando da aprovação da declaração doutrinária da CBB. Ninguém se opôs ao acréscimo do livre-arbítrio e à rejeição da predestinação biblicamente correta? É uma ótima pergunta aqui do André. Bom, o que a gente pode falar sobre isso, André? É que resistência praticamente não houve. Essa declaração ela praticamente passou pacificamente em todas as etapas onde foi apresentada no ciclo mais fechado da CBB. Claro, há toda uma questão política envolvida nisso, né? É lógico que há uma questão envolvida, mas o que nós temos aqui de certeza é que não houve uma resistência quanto a essa teologia da CBB colocar esse termo livre-arbítrio, porque, como eu falei, a tendência do momento era usar essa palavra, né? E as pessoas não tinham a ideia de que essa palavra trazia uma ideia mais pelagiana ou semi-pelagiana, né? Que essa palavra livre-arbítrio quebrava a teologia clássica, ortodoxa, que os batistas defendiam. Eles encaravam essa palavra como sendo sinônima, por isso não houve resistência. Então nós temos duas questões importantes aqui, para que não tenha havido resistência. Primeiro, porque a palavra para eles era sinônima, quando não é. Mas na intenção, na cabeça daqueles batistas naquele momento, eles entenderam como um sinônimo, um termo. Livre-arbítrio significava apenas que o homem é um ser responsável, ele tem responsabilidades diante de Deus, e isso é verdade.
Só que livre-arbítrio é mais que isso. É uma vontade totalmente livre, que torna o homem autônomo. E isso é errado. A segunda questão é que havia uma decadência teológica, intelectual entre os batistas do Brasil naquele momento. Por isso eles não atentarem para essa questão. Provavelmente uma das causas de que esse termo tenha sido substituído sem nenhum tipo de reação contrária é exatamente a fraqueza teológica do momento. Eu acredito que esse tenha sido um dos fatores pelo qual não houve resistência. Eu não consegui examinar todas as atas da convenção que tratam disso e nem li em todo o material que eu tenho nada que traga resultados dessas reuniões que aconteceram onde, se porventura, alguém mostrou resistência. Eu nunca vi nada a respeito disso. Né? Se eu descobrir algo novo, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Ninguém se opôs ao acréscimo do livre-arbítrio e à rejeição da predestinação biblicamente correta. Olha, naquele momento, predestinação e eleição ainda eram defendidos pelos batistas. Embora houvesse pessoas que tivessem uma ideia de eleição já equivocada, ainda havia no Arraial Batista quem entendesse a eleição da forma biblicamente correta. E da maneira como a construção da CBB apresenta a eleição, ela não está errada. Vai depender da maneira que você interpreta. Porque lá está escrito que a eleição é segundo a presciência de Deus. E isso está certo, está afirmado pela Bíblia. A questão é o seguinte: o que significa presciência ali? Essa é a grande questão. O calvinista vai interpretar de uma forma e o arminiano vai interpretar de uma outra forma. É por isso que a declaração pode ser usada por calvinistas tranquilamente. Não há nenhum empecilho para um calvinista utilizar essa declaração doutrinária, desde que ele saiba argumentar, não é? E, historicamente, estamos no momento em que os batistas ainda são calvinistas, ainda há batistas calvinistas. Basta você olhar os livros publicados, os textos publicados no Jornal Batista, que você vai encontrar um calvinismo vigoroso entre os batistas. Embora haja também e muitos arminianos ali. O Márcio Gleison do Maranhão faz outra pergunta. Ele diz o seguinte: pastor, tem como os batistas de linha reformada dialogarem com a declaração doutrinária da CBB? Olha, aqui já é uma questão um pouco diferente, porque reformado e calvinista não são exatamente a mesma coisa. Então, reformado, ele está mais ligado às questões confessionais que envolvem algum tipo de subscrição de alguns pontos. Por exemplo, quando você fala de batistas reformados, você tem que falar de batistas da época da pós-reforma. Então, estamos falando aqui do século XVII, né, os batistas de 1644 e 89. O que esses batistas defendiam? Defendiam, por exemplo, uma doutrina do pacto, não nas mesmas circunstâncias ou na mesma teologia que os presbiterianos defendem. Nós discordamos totalmente da maneira que eles entendem a aliança. Nós somos aliancistas, pactualistas, mas não como os presbiterianos. Hoje a CBB é uma declaração, a declaração doutrinária é pactual? Não há menção de um pactualismo, de um aliancismo na declaração da CBB. Não é? As declarações antigas fazem menção e explicam o pacto. Os teólogos batistas do passado explicaram a doutrina da aliança, mas nesse atual momento da CBB não há menção sobre isso. Então, dialogar com a CBB, com a declaração doutrinária da CBB, nesse ponto há alguma dificuldade. Outra questão é o princípio regulador do culto, que está muito claro na Confissão de 1689, mas não aparece tão claramente na declaração doutrinária da CBB. Então há uma dificuldade em alguns pontos, né? Não sobre a soteriologia, que faz parte de uma fé reformada, mas não é toda a fé reformada, mas alguns pontos não há como ter esse diálogo mais conciso, né, mais amistoso. Aqui é um ponto de diferença
bastante perceptível entre essas confissões de fé. A questão de ser reformada ou não. Samuel Dias, de Minas Gerais, ele pergunta o seguinte. Ele começa dizendo o seguinte: eu estou gostando muito do curso, fiz curso superior, bacharel em teologia por uma faculdade confessional batista, tive por um semestre uma disciplina chamada História dos Batistas, mas o que estou aprendendo no CHTB é bem superior. Muito obrigado, Samuel Dias, por essas palavras, fico muito feliz com isso. Onde estudei, o foco maior foi falar dos batistas no Brasil. Quais foram os primeiros missionários batistas que aqui chegaram e que vieram dos Estados Unidos? Não falaram nada mais antigo do que isso. Na Inglaterra, nada. Confissão de fé, nada. Bom, e nem vão falar, claro. As coisas que nós estamos trazendo aqui no CHTB, você não vai encontrar, Samuel, em nenhuma universidade, em nenhum seminário batista. Você não encontra nenhum seminário batista no Brasil que traga aulas específicas sobre os batistas como o CHTB está fazendo. Você não vai encontrar de jeito nenhum. Observe aqui que o que você aprendeu foi um pouco da história dos batistas no Brasil, mais voltado a quem foram os missionários que estiveram aqui. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O trabalho batista não consiste apenas nisso. Você diz, não falaram nada mais antigo do que isso. E a história dos batistas? E a fundação? E os batistas gerais, batistas particulares? E os separatistas ingleses? E a relação com os anabatistas? Aonde está esse ensinamento tão necessário na história dos batistas que os seminários não abordam isso, meu Deus do céu? Por que o povo batista não começa a focar mais na própria denominação? É preciso que os batistas, os seminários batistas brasileiros se empenhem mais em ensinar a história dos batistas, com bibliografia especializada, com aulas especializadas, porque o povo batista muitas vezes tem padecido, porque não conhece nem a identidade, não conhece nada dos seus pais, não conhece nada do seu próprio povo, do seu passado. Como disse o Zaqueu Moreira num dos seus livros, 95% dos batistas, incluindo os líderes da Convenção Batista Brasileira, não sabem nada sobre os batistas no Brasil e nos Estados Unidos, dirá na Inglaterra. Encontrei alguns textos no Jornal Batista, fazendo uma pesquisa. Esses textos do Jornal Batistas, os pastores ali, capitães da CBB, defendendo que o batismo de Thomas Harris e o John Smith foi um batismo por imersão. O batismo foi por aspersão, uma fusão, está documentado. Mas ainda há uma ideia de que aqueles homens foram batizados por imersão. Claro, isso é uma paixão para mostrar que a imersão esteve presente desde o primeiro momento. Não esteve. Imersão é algo que surgiu em 1641. A primeira confissão batista de Londres faz menção à imersão. É a primeira confissão dos batistas e são os calvinistas que adotam a imersão como a única forma de batismo. Os gerais jamais adotaram a aspersão e só tempos depois vieram a aceitar o batismo por imersão. Então, há uma dificuldade muito grande no estudo dos batistas porque nós não temos material, nós não temos professores qualificados, não temos seminários qualificados que se empenhem em estudar esse assunto, não temos quase nada, livros, bibliografia em português não temos. O que nos salva ainda é a bibliografia em inglês, são os livros em inglês, livros de época e livros de autores contemporâneos que nos ajudam um pouco a entender essa questão dos batistas, mas se fôssemos depender totalmente e exclusivamente do ensino dos livros brasileiros sobre os batistas, estaríamos em maus lençóis. Nós estaríamos, na verdade, desaprendendo história batista e não aprendendo. Essa é a grande verdade. O Fábio Ribeiro da Silva, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: Marcos Paixão, após te ouvir na aula 21, vou ter que passar por isso na Igreja Batista que eu faço parte. Ele mostra aqui eu até fiz uma cópia aqui de uma imagem de uma revista
da Convenção Batista Fluminense. Ele diz aqui, é uma revista da EBD. Vamos ver o que tem aqui. Olha, gente, eu fiz um print aqui, imprimi, é isso aqui, tá? Olha aí, eu não sei quem é essa pessoa que está aqui na foto, não sei se é uma foto meramente ilustrativa, não sei se é o pastor, não sei quem é. Mas o título aqui é o seguinte, começa com o título, o problema, colocando Deus em nossa história. Colocando Deus em nossa história. Isso aqui, eu nem diria, eu não sei dizer se o próprio Armínio não, com certeza Armínio não queria dizer isso. Armínio negaria um título como esse. Eu não sei nem se Pelágio aceitaria um título como esse. Tão absurdo que ele é. Colocar Deus na nossa história, como é que é? O Senhor do Universo, o Criador, o Governador, o Supremo Soberano dos céus e da terra, nós devemos colocar Ele na nossa história. Olha, o texto diz o seguinte, o autor diz assim, ó, mesmo sem entender muito bem, posso assegurar e reiterar o entendimento de que Deus revela o seu querer. Ora, como é que você coloca, você mesmo declara que não entende muito bem essas coisas? Você mesmo está declarando aqui a sua ignorância. Você não sabe de nada, mas quer saber de alguma coisa. É mais ou menos isso que está sendo colocado aqui. Mais adiante ele diz o seguinte, colocando Deus em nossa história, entendemos que nem sempre os servos do Senhor concordam em seus pontos de vista. Aí depois ele diz, pois Deus é Senhor da história, mas, isso é o problema. A primeira colocação está muito boa. Deus é o Senhor da história, mas nós, pelo dom maravilhoso e perigoso do livre-arbítrio, somos os autores e os autores. Gente, isso aqui é um absurdo ilógico. Isso aqui não tem sentido. Então você percebe que o grau de intelectualidade, de razão dos teólogos batistas do Brasil está em decadência. Isso é uma revista publicada de EBD, da Convenção Batista Fluminense, no Rio de Janeiro, gente. Pelo amor de Deus, o que esse povo está ensinando nas igrejas? O sujeito primeiro diz que não entende muito bem, mas está escrevendo lição para ensinar a igreja. Depois ele entra em contradição dizendo Deus é o Senhor da história, mas nós somos o autor da história. Que coisa é essa? Deus é o Senhor da história, mas nós, por causa do livre-arbítrio, olha o uso do termo livre-arbítrio, como ele tem que ser usado. Ele está sendo coerente aqui com a expressão livre-arbítrio, mas está errado. Ninguém tem autonomia de escrever a própria história. Somos atores, sim, mas o diretor, o escritor é Deus. Ele é o Senhor da história, Ele dirige nossos passos, Ele guia, Ele é o grande Senhor do universo. Os teólogos batistas do passado gostavam de dizer que desde as coisas grandes até as coisas menores, Deus tem o domínio e o governo. E Ele reina sobre elas e Ele dá o destino dessas coisas. Agora vem aqui o autor desse texto dizer que não sabe do que está falando, mas quer falar, e depois ele diz, Deus é o Senhor da história, mas nós somos o autor dessa história. Como é que é isso? Como é que Deus é Senhor e você é o autor? Como é que Deus escreve a história e você é o autor da história? Então perceba a grande contradição, gente. A falta de lógica nos argumentos. Ora, ele diz o seguinte, ele vai falar sobre algumas questões e ele diz assim, embora de pouca relevância, questões que são fundamentais, ele vai dizer que são de pouca relevância. Então, você, pelo título, você já entende que a coisa não está caminhando bem em muitas convenções batistas no Brasil. Você percebe que a coisa está muito complicada, gente. Esse povo precisa começar a estudar teologia de verdade.
As convenções precisam começar a treinar pessoas para os cargos de professor de seminário. As igrejas precisam exigir treinamento formal em teologia para os professores de EBD, de preferência pastores. Não é possível que a Convenção Batista Brasileira vá caminhar numa estrada tão horrível como essa que tem caminhado muitos líderes, que nem sequer fazem um texto coerente, com lógica. Pelo amor de Deus, gente. Olha, a CBB, Convenção Batista Brasileira, ela precisa urgentemente. Não é algo que é para ontem, né? É para daqui 2 anos. Não, isso aqui é urgente, pessoal. Isso aqui é para hoje. Precisa revisar realmente a sua declaração doutrinária e deixá-la mais clara. Mas não é somente isso, não. É deixar a declaração clara e teologicamente correta. Para isso é preciso voltar às antigas confissões de fé. Volte às raízes. Consulte a declaração, a Confissão Batista de 1689, que é o grande compêndio de fé dos batistas, depois das Escrituras. Primeira Bíblia, claro. A confissão é uma interpretação da Escritura. É os batistas dizendo, nós cremos que a Escritura diz isso que está na nossa confissão. Declaramos que isso é o que a Bíblia diz. Então voltem às raízes. Olha o que o nosso povo no passado, nossos pais acreditaram no tocante à teologia. Vá à declaração de 1644. Regressem a esses textos mais antigos e preparem uma nova declaração a partir daquelas teologias ali bem apresentadas. Isso é urgente, pessoal. Isso é urgente. Porque se a teologia mudar e mudar para pior, a decadência da Convenção Batista Brasileira será a passos gigantescos. Cavalar. Sem sombra de dúvida, cavalar. Então é necessário fazer uma revisão com a máxima urgência e ter as antigas confissões como base para essa nova declaração doutrinária. Teologia mais explícita, teologia coerente, termos que realmente expressem o que a palavra significa, não dubiedade, exposição maior nas doutrinas, colocações maiores. Gente, não há problema nenhum em termos uma confissão maior, grande. O problema é termos uma coisa pequena demais que não fale uma linguagem una, que o indivíduo entende uma coisa, o outro entende outra, ela serve para calvinista e para arminiano. Que coisa é essa? São coisas conflitantes. Como é que 2 pontos de vista conflitantes usam o mesmo documento? É claro que não há coerência no documento, há falta de lógica, a linguagem clara está ausente. Isso precisa mudar. E pode ser feito. Pode ser feito. Temos quantos minutos aí de aula? 50. 50 minutos. Pessoal, eu tenho aqui um assunto bem interessante. Eu não vou tratar hoje mais sobre isso porque não dá tempo, mas eu quero anunciar, discutir esse assunto na próxima segunda-feira. Eu vou gravar um outro bônus aqui, porque eu vou responder a um e-mail que o pastor Vinícius de São Paulo mandou para mim. Ele entrou em contato com o Rodrigo Bibo, né? O Rodrigo Bibo é o apresentador do Bible Talk, que é um programa onde ele conversa com teólogos, com pessoas ligadas à religião protestante, claro, e fala sobre calvinismo, arminianismo, os mais variados temas da teologia, né? É um programa que tem muita audiência e o Vinícius está dizendo aqui que na aula 274, no episódio 274 do Bible Talk, o Rodrigo Bibo levou o Wellington Mariano, que é da Assembleia de Deus, e ele fez algumas declarações sobre os batistas e o arminianismo. E o Vinícius entrou em contato, questionou as informações que ele aprendeu aqui no CHTB e não ficou calado quando viu as informações do Wellington Mariano. E aí então ele recebe o e-mail do próprio Wellington Mariano, o e-mail com a explicação, né? Então tá aqui esse material que eu estou apresentando para vocês. Isso aqui é o e-mail dele.
Olha quantas páginas deu de explicação. Isso aqui é o e-mail. Tudo isso aqui é o e-mail. Não tem nada meu aqui não. Então eu vou estar falando sobre esse e-mail aqui na próxima segunda-feira, respondendo aqui ao Bibotal, que é o Rodrigo Bibo, que é o apresentador do programa que tem muita audiência, muito bom também, já ouvi alguns episódios dele, mas respondendo aqui ao convidado do Rodrigo, Wellington Mariano, e trazendo alguns esclarecimentos aqui. Eu trouxe até uns livros aqui, né, para mostrar, mas eu vou deixar para a próxima aula, para a próxima segunda-feira, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até quarta-feira tem aula aqui do CHTB normal.